Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E agora, para finalizar, alguns pontos que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o nosso planejamento de marketing, tá pensando ali marketing / indústria da construção civil e por aí vai. Lembrando, né, que esse daqui a gente está focado em pequenas empresas de construção civil, né? Então a gente vai pegar até edifícios de 3, 4 pavimentos ali, sem muita luxúria ali, sem um elevador, por exemplo, e por aí vai, né? Então, coisas que a gente tem que levar em consideração para esse tipo de cliente, né? Que é esse tipo de público que a gente está trabalhando, né? Então, na construção civil, muitas das vezes a gente está falando um cliente que, para ele está comprando uma coisa com um valor exorbitadamente alto, ou seja, às vezes, né, ou pela maioria das vezes, é o maior investimento da vida dele. Ele sonha com aquilo dioturnamente, está com a mulher, com a esposa, com os filhos, sempre ali pensando como pode ser. Ele cria diversas expectativas, ele cria diversas vontades, ele fica imaginando, ele vê a casa lá de não sei quem, ele fica imaginando, ele vê irmãos à obra, ele fica imaginando, ele pensa lá que eu quero uma coisa ali com conceito aberto, eu quero fazer uma laje protendida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas muitas das vezes a gente tem que trazer ele para a realidade. Mas o mais importante que a gente tem que entender é que, assim, por ser muitas das vezes um dos maiores investimentos da vida dele, essa venda, essa transição, essa negociação, ela é recheada de receios, recheadas de medos e, cara, como é que eu posso dizer? Bom, vamos ser franco, ele tem verdadeiro pânico em fazer esse investimento. Não por causa de você, né? Você pode até passar tudo, mas ele está com medo. Às vezes ele soa tanto, ali representa tanto para ele que o cérebro dele dá um colapso, dá um bug. Então, todas as suas estratégias, elas têm que ser validadas e fundamentadas sempre na transmissão de credibilidade, na transmissão de confiança, confiabilidade, né? Para que as pessoas elas se sintam à vontade falando com você, ela sente segurança, ela sente que você realmente vai pegar na mão dela e vai entregar o sonho dela. Deixa eu falar para você algumas experiências que eu já vivenciei, né? Pessoas assim nunca tiveram um volume financeiro na conta tão grande. Pessoas podem ser, né, de chegar para você e passar para você a sua vida inteira, você ter que ficar escutando a história e as lamúrias e todas as coisas que aconteceram. Fora que, pelo medo, muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, o seu cliente motivado pelo medo, né, ele vai fazer um acompanhamento de obra até chato, sabe, de persistente. Ele não sabe nada de tocar obra, ele não sabe nada de chegar lá e estar conversando com o seu pedreiro, o cara que está fazendo o rejunte, e ele vai lá dar o pitaco porque ele acha que aquilo lá ele tem que estar lá porque o dono que engorda os bois dele. Mas não fica nervoso com isso daí. Tudo isso daí você tem que fazer um trabalho de construção de confiança. Por isso que é super importante você colocar outras famílias que você atendeu, outros clientes igual ele que você atendeu, colocar também o que você já fez, o que você já entregou. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de alinhamento das expectativas. É muito comum um cara chegar e ele entregar para você um tanto financeiro, uma quantia financeira que você sabe que vai até uma certa qualidade, mas ele vai querer e ele vai se portar como se ele tivesse te dado R$1 bilhão. Então você vai ter que relevar, sempre trazendo ele para a realidade, mostrando para ele. Você vai muitas das vezes parecer um coaching, um personal de construções, né? Personal building, vamos inventar aqui um coach building, né? E aí você vai
conversando com ele. Fora que muitas das vezes, não sei se isso daí já aconteceu com vocês, você vai ser colocado em xeque porque aí o esposo e a esposa vão discutir na sua frente para determinar o que é melhor e o que é pior, né? Não tome partido de ninguém, sempre fique em cima do muro. Essa é a dica que eu tenho para você, tá? Então sempre leve em consideração isso. Por que eu sempre falo isso para todo mundo que faz aula comigo? Porque é comum, tá? É comum a gente ver relatos do pessoal surtar com o cliente. É comum o cara também não entender por que o cliente não fechou com ele. Volto a dizer, muitas das vezes você não passou, você não teve uma postura assertiva ou que transmitisse confiança, tá? Então isso daí é muito importante. Essa postura, né, essa transmissão de confiança, ela é muito baseada no primeiro impacto. Todos nós fazemos esse primeiro pré-julgamento, né? E se você chegar lá e passar alguma coisa sem estar realmente embasado, sem credibilidade, com certeza você perde o cliente. Para dar um exemplo, é a mesma coisa que eu chegasse aqui gravando para vocês de aba reta, óculos Juliette, né, e chinelo de dedo. Bom, não seria isso que você esperava. Como é que você vai acreditar em mim que eu vou te passar um conteúdo relevante sobre construção civil tão específico assim? Então, pelo menos eu tenho que ter um mínimo de compostura. Mesmo eu aqui por baixo, estando de chinelo e bermuda, não tem problema. Mas ali eu estou fazendo uma apresentação mínima. Da mesma forma é o seu cliente na construção civil. Para falar a verdade, até um pouquinho mais delicada, tá? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que além de eu estar entregando, eu estou entregando muito mais que uma casa, muito mais que um teto, muito mais que um escritório ou um salão de eventos, né? A gente entrega, quando a gente entrega para o cara, é como se fosse factuar o sonho dele. E esse factuar o sonho dele, muitas das vezes não é nem para ele, às vezes pode ser para a família dele, para mostrar que ele venceu, pode ser para a sociedade, como um todo, pode ser para ele mesmo a satisfação pessoal de ter um próprio empreendimento. Não sei se você tem na situação, a gente está falando muito de construção civil, mas a gente também tem a área de reformas, né? E é muito comum o cara ele reformar e querer trazer aquele ambiente de antigamente que ele conheceu há 20, 30 anos atrás e ele tentar buscar essa percepção. Então você tem que entender o que é mais importante para o seu cliente e tomar muito cuidado, né? Sempre com as suas devidas vênias, né? Desculpas, sempre tentar ser polido, né, com o seu cliente. Por quê? Porque ele está no momento tenso. Você não vende pastel na rua. Você não vende um pastel na rua que se o cara comer, ele gostou, não gostou, se quiser, ele nunca mais compra de você. É muito possível que ele só vai fazer uma única compra dessa natureza na vida dele toda. Então você tem que tomar cuidado, tá? Porque ele está nervoso. O marketing nesse momento ele é crucial para fazer uma conexão profunda entre você e o seu cliente. É muito interessante você ver como o seu cliente vai te seguir nas redes sociais. Ele vai ver quais obras você está fazendo, quais obras você está visitando, como você se porta nas redes sociais, se as suas obras são organizadas, se as suas escolhas são bem assertivas, se você expõe o seu cliente, se você não expõe. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui de redes sociais. Eu tive um problema, né, na verdade não, eu estava em consultoria com um cliente que teve um problema, né, uma empresa de construção civil, que teve um problema com um cliente, né, que ele achava que a obra estava demorando demais, e um belo dia, né, um dos auxiliares dele, né, foi um servente de pedreiro, postou um sextou às 11 e pouco da manhã. Cara,
o cliente printou isso daí e já falou, ó, tá vendo? Por isso que minha obra não vai para frente, por causa disso, por causa daquilo e não sei o que. Você vai ver como ele vai seguir vocês. Então, até nas redes sociais, tá? Você tem que tomar cuidado com isso daí. E o cara, lógico, o cara naquela ocasião o cara estava totalmente errado, no caso o servente pedreiro, porque ele simplesmente me mandou um sextou e faltou na parte da tarde. Então, teve tudo para não voltar mais para a obra, né? E isso daí causou dor de cabeça até a entrega do projeto para esse cliente. E esse cliente ele não aguentava mais, porque ele falava, cara, mas não fui eu, cara, que fiz isso. O cara fez isso e eu demiti ele, mas vai cair na sua conta. E aí você tem que simplesmente respirar fundo, assumir a responsabilidade, não a culpa, a responsabilidade, e tocar a obra da forma mais profissional possível, tá? Enfim, senhores, o que eu queria falar nessa aula para vocês é que ações de marketing bem estruturadas farão a sua empresa virar uma referência na construção civil. E ações de marketing pensada desde o começo, não é só na obra ou antes de fazer a obra ou nem no pós-obra, é antes, durante e depois. A gente tem que fazer como se fosse uma aura em cima da sua pessoa dentro, ou da sua empresa dentro da sua região onde você oferece os seus serviços. Enfim, pessoal, por isso, mais uma vez, né, por sua vez, aumentar as chances da sua marca ser lembrada e escolhida entre tantos concorrentes. Bom, pessoal, isso daqui me lembrou até uma certa coisa. Eu vou deixar aqui um link para um outro curso que eu tenho, que é especializado em gerenciar e formar a sua marca pessoal. Chama Personal Branding para Engenheiros. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você acha que você ainda não tem um certo respeito aí nas redes sociais, ou enfim, você acabou de se formar, quer começar a estruturar a sua marca pessoal, Personal Branding para Engenheiros Civis, né? Engenheiros no geral, né? A gente fala no geral, né? E a gente te entrega, beleza? Bom, por fim, por sua vez, nesse curso a gente apresenta algumas ações de marketing que vão te ajudar a construir autoridade no mercado e utilizando as redes sociais. Isso daí que é o mais interessante, beleza? Bom, pessoal, para finalizar eu preciso conhecer vocês, né? Eu vou deixar um link aqui para vocês com forms para deixar quais são as pessoas que estão entrando nessa aula e verificando essa aula. Né? Então a gente vai fazer um compilado, fazer algumas perguntas para eu conhecer vocês e fora que não deixe de me seguir. Vou apresentar para vocês aqui a minha assessora, meu neném, que veio aqui para a minha aula. Dá oi pro pessoal, meu neném, que muitas vezes você vai ouvir a vozinha dela por aí, beleza? É o cenário de pandemia, vamos fazer o que, né? Também eu deixei o meu contato no LinkedIn, vocês podem me adicionar e a gente fala diretamente, eu e você, sem interferências, tá? E por último tem o meu canal, vai lá com a mamãe. Tem o meu canal no YouTube, Integrando Engenharia, provavelmente daqui a pouco a gente vai tirar e trocar pelo nome, né? E aí espero que vocês gostem desses conteúdos, beleza? Mais uma vez, trouxe alguns poucos conteúdos para vocês, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!